Boa tarde a todas as pessoas que estão participando conosco desse momento de reflexões e debates sobre alimentos, água como direitos fundamentais e os desafios que se colocam para garantir tais direitos em contextos de guerra e conflitos diversos. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que tenho a honra de coordenar nesse momento, se propõe a promover o debate e a própria pesquisa cidadã, aquela que é sensível aos problemas vividos por populações vulnerabilizadas para ter o direito à alimentação e à segurança hídrica garantidos em situação tanto de paz como de guerra. Isto é, assumindo como direitos universais e permanentes. Em novembro de 2023, o Uppsala Conflict Data Program, o CDP, um projeto sueco que organiza e sistematiza dados sobre conflitos no mundo, que é uma referência para a ONU, para o Banco Mundial e outros, informou que o mundo, nesse século XXI, vem se tornando cada vez mais violento. No ano de 2023, deve findar com 8 grandes guerras e dezenas de conflitos armados. Alguns apostam que podemos ainda findar o ano e estamos no dia 8, com 10 guerras. Está o risco imanente de ruptura. Dentre as grandes guerras estão o conflito Rússia-Ucrânia, Israel na faixa de Gaza e vários outros no território africano, Burkina Faso, Somália, Iêmen, Mianmar, Nigéria. 2022 foi o ano mais mortal, com 237 mil mortos, gerado na guerra Rússia-Ucrânia e na Etiópia. A guerra no Iêmen, segundo a ONU, já causou 300 mil mortos desde 2014, sendo que metade dessas mortes foram causadas por fome e por doenças causadas pela crise humanitária. Não podemos perder de vista que, nesse momento, no nosso continente, há ameaças de conflitos dentro do nosso território. Por tudo isso, e pelo que testemunhamos como estratégia de guerra no território de Gaza, fomos mobilizados para trazer ao debate os direitos fundamentais da alimentação e do acesso à água. Este é o nosso convite para esse debate. Agradecemos aos palestrantes internacionais que aceitaram trazer suas contribuições. Michael Farke, relator especial das Nações Unidas para o Direito à Alimentação, que está conosco. A Molly Anderson, representando o painel internacional de especialistas sobre sistemas alimentares sustentáveis. Aos palestrantes brasileiros, a Elisabetta Recine, que eu não sei se já está entre nós, e que é professora, pesquisadora da Universidade de Brasília e presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ao diplomata, aposentado ex-representante do Itamaraty no Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Milton Rondó, que tem sido um ativo formulador nesse campo, ao professor Renato Maluf, professor, pesquisador, ex-coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa, Soberania e Segurança Alimentar, ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, e que foi um grande articulador para a realização desse evento. Informamos que os participantes presentes na sala poderão colocar suas questões no chat e os que estão no YouTube poderão também colocar suas questões e, na medida do possível, tentaremos que todos sejam respondidos. Dando seguimento, nós vamos passar a palavra ao professor Renato para tematizar. Após, passaremos aos demais palestrantes, que terão até 20 minutos para fazer a sua exposição, de forma a garantir um espaço de debate com os participantes do evento. Então, boa tarde a todos, muito obrigada, bom trabalho. Professor Renato, por favor. Obrigado, professora Sandra. Muito boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando, tanto na sala Zoom quanto pelo YouTube. Eu, na verdade, acabo sentindo muito orgulho dessa nossa rede por tomar a iniciativa de promover um debate sobre um tema da maior relevância. Aliás, mérito seja dado ao querido amigo Milton Rondó, que é um dos idealizadores, um dos estimuladores, né,
que começou nos cutucando para fazer esse debate. O motivo, Sandra já deixou basicamente exposto, né? A ideia de fazer um debate público sobre esse tema, que infelizmente não vem recebendo a atenção devida no Brasil, por isso a rede, mais uma vez, assume o seu lugar de protagonista nos debates alimentares do Brasil. A ideia de promover esse debate, ela tem originariamente, né, ela é movida por um forte sentimento de indignação com este uso, digamos, despudorado dos alimentos e da água como armas. Não que isso seja novidade, já vimos isso. Assim como o Brasil, um dos países mais desiguais do mundo, também conhece a história do uso dos alimentos como instrumento de poder, né? Próprio de uma sociedade muito desigual. Então, mas é fato que as circunstâncias no entorno do conflito na faixa de Gaza e a maneira como os alimentos vêm sendo utilizados é inaceitável. O conflito em si é inaceitável, mas o uso dos alimentos e da água, esse sim, tem que ser objeto da nossa mais alta indignação. Estamos vivendo momentos difíceis no mundo, no Brasil também, mas já querendo entrar num contexto de reconstrução, com mais esperança. Mas tem uma coisa que nós nunca podemos perder, a capacidade de nos indignar, não é? E esta é uma situação que exige isso. Para tanto, nós convidamos pessoas da maior relevância para participar desse debate. E eu já, junto com Sandra, agradeço muito a eles por aceitarem. O Michael Fakir é professor na Escola de Direito da Universidade do Oregon, nos Estados Unidos. Já há algum tempo exerce uma importantíssima função, que é de ser o relator especial das Nações Unidas para o Direito Humano à Alimentação. Esse é um papel, nós aqui, do nosso campo da segurança alimentar, da soberania, já tivemos a possibilidade de conviver, Michael, com anteriores relatores, né? Desde o Jean Ziegler, que esteve aqui, Olivier Deschutes, e agora estamos com a presença do Michael, que vai também participar conosco do Seminário Internacional neste domingo, como uma das atividades prévias à sexta conferência. Então, Michael, ele foi muito gentil em abrir um espaço numa agenda que eu imagino que seja enlouquecedora, mas ele muito gentilmente aceitou participar. Lembrando que talvez ele fale isso, né, Michael? Nós recém tivemos o Comitê de Segurança Alimentar realizou uma sessão especial para dar início às comemorações do 20º aniversário das diretrizes voluntárias do direito humano à alimentação. Mas disso certamente Michael vai tratar. A nossa outra convidada, não menos importante, é a Molly Anderson. Molly, ela é professora no College de Middlebury, em Vermont, nos Estados Unidos. Tem muita publicação relacionada, especialmente com os temas alimentares, né, Molly? Está trabalhando muito o tema agora da reforma dos sistemas alimentares, essa corrente crítica da cúpula de sistemas alimentares que as Nações Unidas realizaram há pouco tempo atrás, objeto de forte crítica, né, da maneira como foi pensada, e Molly faz parte de um painel de muita relevância no debate internacional, que é o IPES Food. É um painel que, como muitos de vocês certamente acompanham, produz regularmente documentos diagnósticos da maior relevância. Agradeço muito a Molly também por estar conosco, por aceitar estar conosco. E, por último, mas não menos importante, o queridíssimo amigo Milton Rondó, um amigo de longa data, né, Milton? Acho que militamos juntos nesse campo já, melhor não dizer o número de anos, né? Faz tempo. Milton, ele tem muita trajetória, não preciso ficar falando aqui, ele é muito conhecido da gente, né?
Talvez a última, que mais diretamente ligada ao nosso tema, foi quando o Milton coordenou a CGFOM, a famosa CGFOM, que é a Coordenação Geral de Ações contra a Fome, onde ele teve um papel importantíssimo em redefinir os termos em que o país, o Brasil, realizava a sua ajuda humanitária. Ele provavelmente vai comentar sobre isso também, porque acho que Milton concorda, este tipo de debate é essencial nesse âmbito. Pouco se fala e se discute de ação humanitária, né? Ela parece meio como óbvia e ela é tudo menos óbvia. E neste momento em que está em questão o direito à alimentação, o uso dos alimentos como arma, acho que esse é o debate que vem a calhar. A nossa companheiríssima Elisabetta Recino tinha alertado que ela tem uma reunião da mesa diretiva hoje do CONSEA. Todo mundo sabe que eles estão enlouquecidos organizando a sexta Conferência Nacional, que começa domingo. Ela disse que ia fazer um esforço para estar conosco. Então, se ela puder, em algum momento, ela participará conosco e fará uma fala. Então, muito bem, eu já me alonguei demais. Vou passar imediatamente a palavra ao Michael, mais uma vez agradecendo, Michael, por você estar conosco. É sempre um prazer compartilhar um painel com você, mesmo que seja à distância. Aos participantes, quero lembrar que na parte de baixo da sua tela há a opção por acompanhar as falas na língua original, inglês ou português, ou a interpretação português ou inglês, tá bom? Michael, com você, por favor. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado a todos por organizarem esse seminário sobre um tema tão importante. Então, como o Renato disse, eu sou relator especial da ONU sobre o direito à alimentação. Sou especialista independente, não sou remunerado, sou voluntário. O papel é de ser os olhos, ouvidos e a consciência do sistema da ONU em todas as questões pertinentes à fome, desnutrição e fome epidêmica do ponto de vista dos direitos humanos. Vou começar no genérico e focar depois no final dos comentários. Então, pelo menos há 60 anos, ou se não, ou 100 anos, a fome epidêmica nunca são causadas por falta de alimentos. Sempre são devidos a falhas políticas, sempre porque as instituições estão falhando e fracassando com as pessoas. E, portanto, não é surpreendente que a principal causa da fome hoje é conflito armado, eu diria até violência de maneira mais geral. Os sistemas alimentares não apenas produzem alimentos, produzem violência. E há um elo, se vemos a prevalência de gênero, violência de gênero, a prevalência de exploração de trabalhadores nos campos, nas cozinhas, nas fábricas, se vemos a prevalência de deslocamento dos indígenas das suas terras, os ataques, a expulsão dos indígenas e assassinato de ambientalistas, isso leva a conflito armado quase sempre. Então, o outro lado, o lado B, é que para alcançar paz, quais são as pré-condições da paz? É de preencher o direito humano à alimentação. Colômbia, o Acordo de Paz na Colômbia, no primeiro parágrafo, menciona o direito à alimentação depois de 30 anos de guerra civil na Colômbia. Portanto, é o que estamos falando hoje, não apenas exceção, não é que seja desagregação do sistema, é o cerne da questão. O cerne, temos que, ao falar sobre conflito dos sistemas alimentares, estamos falando questões estruturais nos sistemas projetados como são hoje. Isso é o pano de fundo para introduzir os temas gerais. Sabe, é raro quando pessoas como eu, na comunidade de direitos humanos, sermos convidados para falar sobre o Conselho de Segurança da ONU em Nova York, tende a pensar na guerra e paz normalmente em termos muito estreitos. Mas quando a guerra na Ucrânia eclodiu, quando a Rússia
ilegalmente expandiu sua ocupação da Ucrânia no ano passado, desestabilizou o sistema alimentar mais uma vez, dando um passo atrás, sabendo que em 2015 a fome estava aumentando já e quando a pandemia chegou, disparou uma crise alimentar. A fome disparou e desnutrição e risco de fome epidêmica aumentaram e explodiram. E hoje, mesmo que a pandemia formalmente tenha acabado de Covid-19, a crise alimentar piorou ainda mais. Então, essa guerra acontece e piora mais ainda. Mas interessante para mim, a questão para mim é por que essa guerra na Europa criou um problema. É por causa de como os mercados são organizados, é porque muitos países dependem da importação do trigo da Ucrânia e da Rússia, de fertilizantes da Ucrânia e da Rússia. Podemos falar sobre o problema que muitos dos sistemas alimentares dependem de fertilizantes. É problemático que o comércio domina os sistemas que torna exportadores e importadores vulneráveis a essas guerras regionais. Portanto, quando acontece o Conselho de Segurança me convidou para discutir o conflito e segurança alimentar, não apenas a guerra na Ucrânia, mas o tema era conflito armado e segurança alimentar. Mas claro que na época, isso há 2 anos atrás, quase, a guerra na Ucrânia estava na frente do pensamento de todos. E ouvi de todos, muitos países europeus culparam a Rússia por todos os problemas da crise de fome. Disseram que a guerra na Ucrânia causou a crise de fome. E depois a Rússia respondeu com que as sanções contra a Rússia é o problema. Elas causaram a crise de fome. Meu argumento com o Conselho de Segurança é que tem metade certo e metade errado. Tem que entender de maneira sistêmica e o direito ao alimento nos permite compreender as questões sistêmicas e estruturais. Eu descrevi ao Conselho o problema em termos sistêmicos, como é interligado o problema crônico de fome, o conflito, piora o problema de mercados internacionais, a desregulamentação dos produtos nos Estados Unidos e no Reino Unido, na análise. E, para minha surpresa, todas as partes, Rússia, os europeus, disseram o que eu apresentei a eles foi uma das coisas mais justas e honestas como descrição do problema. Então, esse momento muito politizado, o direito sistêmico foi a análise que permitiu que todo mundo compreendesse o que está em jogo, em risco e como avançar e superar esses problemas que sofremos. Então, o ponto é que se você prestar atenção ao alimento, se você prestar atenção a como os alimentos são produzidos, como são compartilhados e distribuídos, como são produzidos, quem alimenta quem e como se alimentam entre si, quem não está sendo alimentado, permite vislumbrar as dificuldades e a compreensão do que está acontecendo no meio de uma guerra. Quando a guerra começa, a coisa mais difícil é de definir a verdade e propaganda. Imediatamente torna-se muito difícil, exceto se prestar atenção ao alimento. Então, eu vou focar aqui na faixa de Gaza e a situação para os palestinos por vários motivos, porque hoje mesmo as questões estão sendo discutidas no Conselho de Segurança da ONU. Eu olho meu celular porque estou rastreando, acompanhando o debate, está acontecendo agora mesmo na ONU, paralelo à nossa discussão hoje na ONU. Então, eu vou descrever o que está acontecendo e destacando também o que está em jogo nesse debate sobre Gaza. Quando essa guerra recente em Gaza começou em 7 de outubro, imediatamente o que aconteceu é que Israel começou a bloquear e sufocar a ajuda humanitária em Gaza, que invadiu Gaza há muitos anos, imediatamente estava apertaram o estado de sítio e cortaram os palestinos de qualquer suprimentos imediatamente. Então, apertou o estado de sítio. Nós, pensando em alimentação, água, saúde,
nos demos conta do que estava acontecendo. Imediatamente compreendemos, então, e estávamos prestando atenção. A retórica vindo do governo israelense, a linguagem desumanizante contra os palestinos de Israel, do governo de Israel, e também meus colegas e eu, os outros relatores e eu levantamos um alerta. Fomos os primeiros dentro do sistema da ONU para levantar o alerta e pedir a prevenção do genocídio, porque imediatamente víamos o que estava acontecendo, imediatamente compreendíamos o que estava em jogo. Não fomos os únicos, claro que no mundo, mas dentro da ONU, fomos os únicos que conseguimos articular isso de maneira objetiva. Onde estamos hoje é que o secretário-geral Antônio Guterres, há 2 dias atrás, mandou uma carta ao Conselho de Segurança e invocou o artigo 99 da Carta da ONU. Isso é uma ferramenta diplomática que o secretário-geral dispõe, raramente utiliza. Guterres, a primeira vez que ele usou no mandato dele, é usado muito poucas vezes, permite forçar o Conselho de Segurança para se reunir sobre uma questão específica. Ele, Guterres, obrigou a reunião hoje mesmo para discutir a situação em Gaza e o que está na mesa hoje na ONU é uma resolução que, de fato, ressoa a resolução do Brasil no Conselho para exigir um cessar-fogo imediato e humanitário, a liberação de todos os reféns também, entre outros pontos, compreendendo que é a única maneira que possamos terminar ou começar o processo de terminar essa guerra. A resolução brasileira foi bloqueada por um veto americano. Com base no que eu ouvi hoje, é muito provável nos próximos minutos que os Estados Unidos vai também fazer um veto da resolução atual. Mas veremos o que vai acontecer, mas vai repetir o mesmo veto. Aparentemente, o secretário-geral, quando mandou a carta dele ao Conselho de Segurança para se reunir, ele notou que Israel matou mais de 15 mil palestinos, mais de 40% crianças, que Israel destruiu mais da metade de todas as casas e deslocou 80% da população em áreas cada vez menores. Isso é a maior perda de vida de equipes de funcionários da ONU na história da ONU. Então, a questão que muitas pessoas, milhões de pessoas estão fazendo hoje é o que devemos fazer para terminar a guerra em Gaza. Há um paralelo ao que estou vendo em Gaza, ao que vi também no Brasil. Durante a pandemia no Brasil, eu me reuni com os indígenas, recebi muitos relatórios dos povos indígenas brasileiros, disseram que a destruição das nossas terras, do nosso território, está levando genocida, o que estava em jogo para os povos indígenas no Brasil durante a pandemia. Eu vou explicar, eu quero gastar um tempo com isso e vou gastar o resto do meu tempo nisso, porque é quase impossível, às vezes, compreender esse grau de carnificina, é quase impossível compreender esse grau de aumento de violência que também aumentou também na Cisjordânia e Jerusalém também, com as forças israelenses forçou as equipes médicas de hospital para evacuar e deixar prematuros para falecer. É genocídio, que significa quando cada pessoa em Gaza tem fome, 2,2 milhões de pessoas, mais da metade, crianças. Cada pessoa está sofrendo fome hoje mesmo, o que significa quando ninguém está seguro contra doenças, o que significa, então, quando Israel usa como alvo os lares, hospitais, escolas, ambulâncias, igrejas, mesquitas, junto com prédios cívicos, parlamento e bibliotecas também, como alvos do bombardeio. A mente fecha diante desses horrores, porque o que estamos estamos perdendo o valor e sentido da vida.
No entanto, apesar do horror, centenas de milhares de pessoas do mundo inteiro estão demonstrando, protestando nas ruas. Milhões de pessoas do mundo inteiro estão levantando as vozes porque sabem o que é. Estão pedindo que a comunidade internacional que termine com esse genocídio. Quando você tem a coragem de olhar qualquer horror, vendo pelo que é e nomeando como você nomeia, é o primeiro passo para diminuir o poder daquele horror e superá-lo também. Não há dúvida de que todas as partes dessa guerra violaram as leis de guerra. Isso não é polêmico, não há controvérsia nisso. E, além disso, a carnificina israelense contra civis palestinos é um caso para levantar crimes contra a humanidade em relação à comunidade internacional, mas há algo muito específico no direito internacional sobre genocídio e os remédios que vêm quando você invoca genocídio. Então, eu quero explicar isso. As leis de guerra são exatamente isso. O direito da guerra são as leis que organizam a violência da guerra e existem para fazer uma distinção entre alvos como soldados e civis como alvos, devem prevenir, impedir e limitar as mortes entre civis. As leis de guerra têm exceções. Então, de acordo com o direito de guerra, você pode fazer guerra de fome contra o exército inimigo, mas não os civis, mas é uma exceção, exceto que haja um motivo militar. Então, quando falamos sobre as leis de guerra, sempre há uma exceção à regra. Quando falamos sobre crimes contra a humanidade, envolve dano e assassinato de civis. Então, para culpar alguém, o perpetuador tem que conhecer o ataque em massa contra a população civil. Novamente, essa distinção entre civis e soldados. Então, esses crimes são processados após o fato e só contra indivíduos em tribunais nacionais ou o Tribunal Penal Internacional ou um tribunal ad hoc internacional. O genocídio é diferente. Genocídio é danificar e matar pessoas com a intenção de destruir como um todo, em parte, um grupo nacional, étnico ou racional como tal. Não apenas você processa indivíduos por genocídio num tribunal internacional, nacional, mas você pode também processar contra um Estado, culpabilizar o Estado por genocídio no Tribunal Penal Internacional, o que torna genocídio diferente de crimes contra a humanidade, que os Estados não devem esperar que o assassinato em massa termine para fazer algo. Isso é porque todos os Estados têm a obrigação de fazer tudo possível para prevenir o genocídio. Todos os Estados. Isso é único no genocídio. Os oficiais israelenses deixaram claro a intenção, chamando guerra com o uso de linguagem desumanizante. Israel está fazendo guerra contra o povo palestino como um povo, como tal. Então, o que pode ser feito internacionalmente? Alguns líderes reconheceram o genocídio em Gaza. O presidente Lula é um deles. Alguns governos cortaram ligações ou chamaram os embaixadores de volta, mas os governos do mundo têm que considerar o tipo de pressão multilateral contra Israel e seus aliados para prevenir o genocídio. À luz do fato de que o Conselho de Segurança vai votar hoje, os governos do mundo devem utilizar ferramentas diplomáticas nunca antes utilizadas. Então, talvez vamos começar com o Conselho de Direitos Humanos pedindo a prevenção do genocídio em Gaza. Pode significar também que a Assembleia Geral pode impor sanções multilaterais contra Israel e seus aliados. Pode trazer o Estado de Israel como tal, junto com seus aliados, enfrentando a justiça no Tribunal Penal Internacional. Como o secretário-geral Guterres disse, essa guerra em Gaza não começou no vazio. Para compreender o genocídio em Gaza, temos que compreender a história de 75 anos de deslocamento
do povo palestino, ocupação do seu território, destruição e construção de um estado de apartheid. O que está em jogo é o direito do povo palestino à autodeterminação, o direito de existir e de viver com dignidade. E o povo palestino resistiram a esse genocídio há 75 anos, ao serem com paciência. Em árabe dizem também, cada ato de alegria, cada expressão cultural, cada refeição, cada vez que um palestino, uma criança, frequenta a escola e volta em segurança, é um ato de resistência contra o genocídio. Para compreender o que ser firme significa, vou concluir hoje com o que está acontecendo em Gaza. Só temos que ouvir uma criança palestina que chora da ruína. Ela disse, na ruína da casa dela, encontra na internet, então, a ruína, as equipes ouvem a voz, estão ouvindo a criança. Eu sou Elma, não consigo sair da ruína. Quem está com você? Ela disse, meu irmão, meus pais, meus avós. Perguntaram, estão vivos? Ela disse, sim, estão vivos na ruína da casa. O que você disse? Me ajude meus pais, meus irmãos e meus avós. Primeiro, ela diz, Alma, a criança palestina, a menina, e depois me ajude. Tudo bem. Ela diz, me ajude por fim. Ela pensa duas vezes. Ela diz, sabe o quê? Me ajude primeiro para que eu possa ajudar vocês. Isso é Alma. E quantos anos você tem? Ela tem 13 anos. Ela diz, finalmente tiram ela da ruína da casa. Ela aponta, ela diz, meus irmãos estão aqui. Alma usou a voz dela. E o amor pela família para orientar a equipe de resgate. Milhões de pessoas ouviram Elma e seu povo. Chegou a hora dos governos ouvirem e para prevenir esse genocídio contra o povo palestino. Se o mundo não consegue prevenir esse genocídio ou qualquer outro genocídio, vamos ver muito mais no futuro em outros lugares contra outros povos. Muito obrigado e aguardo então os comentários dos outros e com debate também, esse diálogo. Muito obrigado, Michael. Very good. Okay. Thanks. Por sua apresentação, uma abordagem, inclusive, muito engajada, né? Cheia de sentimentos, que é uma coisa muito importante. Muito obrigado por fazer referência ao genocídio de povos indígenas no Brasil, que muitos de nós acompanhamos e denunciamos, apesar de numa escala muito inferior ao que se passa em Gaza, mas um genocídio de todo modo, inaceitável. Muito bem, vamos então passar a palavra para Molly. Molly, por favor. Molly irá compartilhar um PowerPoint, então você pode ficar à vontade para compartilhar, Molly. Obrigado. O alimento é um privilégio seguir o Michael, uma fala tão poderosa. Sempre vejo sua clareza, imediatamente chega no ponto da questão, ponto crucial. Um pouco do que vou dizer vai repetir um pouco, reforçando, repetindo o que disse Michael, mas eu quero voltar aqui a essa questão de alimento, usar alimento como arma, é uma coisa tão cruel. Eu acho que todos vocês conhecem, sabem que alimento tem sido usado de maneira ilegal como arma em Gaza. 2,2 milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar no Programa Mundial de Alimentação. 97% da população palestina em Gaza não tem alimentação suficiente. Em 17 de novembro, a ONU foi obrigada a parar de entregar alimentos e outros suprimentos a Gaza. E a trégua de 7 dias permitiu que as ONGs dobrassem o número de pontos de distribuição, mas agora Israel recomeçou os ataques, esses avanços estão sendo perdidos, a falta de água, estão
bebendo água salobra de poços contaminados. Então, doenças de veiculação hídrica podem morrer, podem levar à mortes também, tanto quanto dos ataques diretos também. Atualmente, Israel permite 2 caminhões-tanques por dia, apenas metade do que é necessário para manter o sistema de hídricos para hospitais e padarias, os produtos essenciais. E a travessia de Rafah, que é a fronteira com o Egito, a linha vital da população, mas em 2 de dezembro apenas 2 caminhões de combustível entraram via Rafah depois do final da trégua por Israel. Então, isso via Rafah. Então, é uma situação desesperadora, terrível. Israel, o uso como arma os alimentos, é violação de várias convenções da ONU. O protocolo adicional à Convenção de Genebra diz que fome contra civis como método de guerra é proibida. Matar de fome. Fica claro, você não pode matar de fome os civis e fingir que você está seguindo as regras de guerra. E a resolução 2417 do Conselho de Segurança de 2018 do Conselho de Segurança insta a todas as partes de poupar os civis, inclusive os objetos necessários para a produção e distribuição de alimentos, e condena fortemente o uso de matar de fome os civis como método de guerra, mas isso é exatamente o que estamos constatando como o exército israelense em Gaza, exatamente condena fortemente a interrupção ilegal de acesso humanitário, deixando os civis sem objetos, produtos básicos indispensáveis para a vida, inclusive prevenindo, impedindo suprimentos e acessos para respostas à insegurança alimentar induzida pelo conflito, induzindo insegurança alimentar nessas situações de conflito armado. Então, não há dúvida qualquer de que Israel está violando as regras acordadas para a guerra e, de certa forma, é uma espécie de uma contradição de raciocínio dizer que você vai ter regras de guerra, porque a guerra é uma coisa tão um apagamento do direito à vida das pessoas, mas é o que está acontecendo. E é parte de uma tendência preocupante. Eu vou colocar isso no contexto de usar como arma a fome. Está acontecendo mais uma vez. Etiópia impede o acesso à alimentação para 5,5 milhões de pessoas em Tigray. A Rússia, como disse Michael, está ameaçando a segurança alimentar, impedindo as exportações de cereais da Ucrânia. 90% das exportações foram transportadas pelo mar e a guerra alterou a produção na Ucrânia e Rússia, deixou 30 países dependentes da Rússia e Ucrânia durante 30% das importações de cereais, grãos, sem alimentar as necessidades dos povos. Os preços explodiram de grãos. Os mercados se prepararam para o pior. Isso devido à busca de lucro, oportunismo das empresas, aproveitando o aumento dos preços e o temor das pessoas, mas parte também é simplesmente o fato de que os grãos não chegam aos lugares que têm que chegar. Então, podemos acrescentar a isso uma década de guerra contra o Iêmen pela Arábia Saudita, com mais da metade da população de Iêmen precisando de assistência alimentar. Como parte da estratégia, o governo, a coalizão liderada pela Arábia Saudita, está atacando a produção agrícola, as fazendas atacadas mais do que outros alvos civis, como vemos na outra palestra e na outra na Convenção da ONU. Isso é totalmente ilegal. E, de fato, o alimento é utilizado há muito tempo como
arma de guerra durante as guerras coloniais de ocupação e tentativa de dizimar as populações indígenas. Então, o que está acontecendo no Brasil também, para poder limpar e abrir a Amazônia no século XIX, na Irlanda, a população irlandesa dependeu de batata, então, para garantir a necessidade nutricionais. E quando houve uma praga na colheita da batata, 1 milhão morreu de fome na Irlanda. Em 1943, o governo colonialista britânico contribuiu à morte de mais de 3 milhões de indianos na fome em Bengali, com restrições sobre importações de grãos numa população já com insegurança alimentar. Isso numa época em quando alimento estava disponível, apenas estava sendo limitado às pessoas para as pessoas que mais precisavam. Então, como disse Michael, a fome epidêmica tem motivos políticos, não a falta de disponibilidade dos alimentos. Aqui é uma foto que vocês talvez conheçam. Nos Estados Unidos, o deslocamento forçado dos povos indígenas em terras áridas e subsídios insalubres têm feito essa foto. São caveiras de búfalos e os pioneiros do governo americano mataram os búfalos, que era a principal fonte de alimentação para os povos indígenas nas pradarias, tentaram exterminar os povos indígenas ao exterminar os búfalos e quase tiveram sucesso com isso. Então, mesmo hoje, há altas taxas de diabetes e outras doenças relacionadas à dieta que são muito mais prevalentes nas populações indígenas nos Estados Unidos do que nas outras populações. Os efeitos da fome têm impacto duradouro, crônico, às vezes durante 2 gerações. O trabalho feito, por exemplo, de epigenética mostrou que a fome não apenas afeta a população que está sendo sujeita ao efeito da fome crônica, o efeito psicológico e também o efeito físico de fome crônica. Isso acontece em Gaza hoje. Então, a perspectiva para o futuro é bastante pessimista. Como disse Michael, está aumentando a fome desde 2015 globalmente. A dependência também leva os países, deixa em risco do acesso à alimentação, sendo usado como arma. Os países em desenvolvimento são cada vez mais dependentes das superpotências para as importações de alimentos. Essas potências nem sempre têm os melhores interesses em mente dos países em desenvolvimento. Quando os países passam para reforçar os caminhos de distribuição de alimentos, isso é o que acontece. Então, e países já não conseguem administrar seus próprios recursos e infraestrutura, sua autonomia foi reduzida, ficam presos pela dívida, isso levanta o risco de acesso ao uso de alimentos como arma. Exemplos, a iniciativa do Cinturão da China e outros esquemas americanos e britânicos para prender os países nas suas cadeias de alimentação, de distribuição, os acordos de comércio livre. Através desses acordos, os governos e suas empresas também que trabalham em nome deles conseguem utilizar logística automatizada e internet para controlar os recursos e suprimentos alimentares ao longo de corredores enormes. O aumento da tensão geopolítica, a guerra, sanções estão criando risco de alteração do suprimento de alimentos e esses riscos são piorados pelo aumento de volume de produtos que são distribuídos através de pontos de gargalos de comércio. Então, no mundo inteiro, muitos países estão cada vez mais presos em ciclos de fome, pobreza, mudança climática e conflitos armados também. Isso se alimenta entre si. A fome leva a conflito, o conflito piora insegurança alimentar. De fato, é o principal fator de fome, de acordo com o Programa Mundial de Alimentação. Nesse contexto, os riscos de já
sistemas e acesso ao alimento que se torna arma nesse contexto. Portanto, precisamos várias ações. Em 2015, o Comitê sobre Segurança Alimentar Global montou um arcabouço para ação para a segurança alimentar e nutricional em crises prolongadas. Isso foi um grande feito, mas esse relatório do CSM, que os povos indígenas, seu mecanismo de povos indígenas que monitore diferentes arcabouços e diretrizes que o Comitê sobre Segurança Alimentar propõe em 2021, publicaram, então, um relatório sobre monitoramento do uso e aplicação do arcabouço de CFS para ação para segurança alimentar e nutricional em crises prolongadas. E eles descobriram que, embora o arcabouço fosse bastante sólido, simplesmente não estava sendo implementado pelos países como Israel, como Rússia, que não respeitam a autonomia e outros países e outros povos. Então, portanto, o que fica óbvio é que no curto prazo precisamos de um cessar-fogo imediato, final do estado de sítio da invasão e bloqueio de 16 anos de Gaza. E tem que acontecer. E eu fico envergonhado que os Estados Unidos estejam no papel de bloquear com veto esse movimento no Conselho de Segurança da ONU. A ONU sempre está, às vezes, fica do lado errado. Os Estados Unidos, aliás, fica do lado errado de ações necessárias. Os Estados Unidos estão do lado errado da ONU. Então, temos que restaurar as terras agrícolas destruídas em Gaza. A guerra não apenas destruiu lares e prédios civis, como também destruiu as terras agrícolas, e o povo palestino não consegue voltar e começar a plantar suas colheitas. Vão precisar ajuda durante bastante tempo para conseguir plantar suas cultivares, e temos que começar a transição para sistemas alimentares sustentáveis e resilientes em Gaza e maior autonomia alimentar para não depender mais de Israel. É urgente que a comunidade internacional faça meios para restaurar as terras em Gaza de maneira sustentável para um ambiente atendendo a população sobrevivente com suas necessidades nutricionais. Então, se a comunidade global consegue começar a construir sistemas alimentares resilientes, cortando a dependência em Gaza e impedindo o acesso à exploração de alimentos como armas. Além disso, temos que garantir uma transição para sistemas resilientes e sustentáveis de alimentação. Temos que reduzir a dependência de importações para produtos básicos, diversificar a produção e opções de sistemas alimentares e construir resiliência para garantir maior controle dos recursos e manejo equitativo dos recursos para que as pessoas possam administrar seus próprios recursos. Isso não vai prevenir os conflitos e o uso dos alimentos como armas, mas certamente vai ajudar a tratar a vulnerabilidade subjacente. Eu acho que o resto das palavras que eu preparei já foram cobertas pelo que Michael disse antes. Então, eu vou parar por aqui nesse momento e não tenho certeza se Beta já conseguiu chegar e voltar. Espero que sim, porque tenho certeza que ela teria coisas valiosas para nos contar. Mas passo a palavra de volta de bom grado para Milton Rondon. Muito obrigado, Molly, por sua apresentação, igualmente marcada pela indignação que cabe, ao mesmo tempo que já nos coloca o desafio de pensar o que é a reconstrução em Gaza, como pensar a reconstrução de sistemas resilientes em circunstâncias como essa. Sem dúvida, um grande desafio. Vamos continuar na expectativa da Beta poder participar ou não, mas, de todo modo, passo diretamente ao nosso querido amigo Milton Rondon. Milton, obrigado pela boa ideia e obrigado por estar conosco. Obrigado, Renato. Obrigado, Michael. Obrigado, Molly.
As duas apresentações são absolutamente excelentes e emocionantes. Eu queria começar também, nesses 35 anos de trabalho diplomático, uma das coisas que eu aprendi, se é que eu posso dizer, é que a gente precisa primeiro fazer o nosso dever de casa, né? Que para a gente poder ter uma atuação externa, a gente precisa ter coerência, né? Então, eu queria um pouquinho puxar em que ponto estamos nós aqui no Brasil, né? Quer dizer, nós tivemos recentemente, né, uma jovem que morre num concerto no Rio de Janeiro porque não teve acesso à água, né? Morreu desidratado, né? E aí nós vemos, quer dizer, o poder do dinheiro, né? De fazer dinheiro, né? Em cima da vida das pessoas, né? Impedindo o acesso à água, né? E isso ocorre numa cidade, e o Renato mora no Rio de Janeiro, numa cidade em que é simbólico esse tipo de ação, né? Não que não ocorra em outras cidades, mas no Rio de Janeiro você tem as milícias atuando em bairros onde até a água eles regulam, né? Regulam o gás, etc., né? Ontem eu vi uma fala do Renato Freitas, que eu espero um dia seja presidente do Brasil, que é deputado estadual pelo Paraná, negro, filho de ex-presidiário, o pai foi assassinado, o irmão assassinado, como ele diz, ele é um sobrevivente. E o Renato dizia metade do salário dos negros, né, de classe média baixa, vai para o pagamento de aluguel. Por quê? Porque eles são despossuídos de terra, né? No caso, a terra urbana, né? E aí nós retornamos lá ao nosso Brasil do século XIX, né? 1850, quando nós temos uma lei para impedir, né? Muito por pressão da Inglaterra, que queria já, né, ver o resultado da sua revolução industrial e das suas exportações, e, portanto, não lhe interessava mais o escravagismo. Nós temos uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, que impede, né, o tráfico negreiro, né? No mesmo ano, concomitantemente, nós temos, e o Renato menciona isso no vídeo dele, uma lei de terras, que diz que só se pode aceder à terra comprando a terra. Ora, os negros não tinham liberdade, portanto, eles não podiam comprá-la, ainda que tivessem recursos, que não era o caso, né? Então, aí a gente vê como é que vai se construindo, né, todo um modelo de exceção, né? E a gente vai ver isso, esse apartheid social muito similar na Cisjordânia, né? E em Gaza, né? Melhor, na Palestina, né? Na Cisjordânia e em Gaza, né? Pior do que foi na África do Sul. Eu acho que acho, não tenho certeza, o Michael mencionou isso, né? A questão do apartheid. Ele é pior do que foi na África do Sul. Na Cisjordânia, os palestinos não podem circular nas estradas em que circulam os judeus, nas autoestradas em que circulam os judeus. Os 600 mil colonos ilegais, né, que estão em terra palestina, né? Eles não podem circular nessa estrada, nem carros diplomáticos podem entrar, diga-se de passagem. Enfim, e aí a gente tem, quando o Guterres diz o que aconteceu no dia 7 de outubro não aconteceu no vácuo, era isso a isso que ele se referia, né? São 75 anos de um apartheid como nunca se viu na história, né? E aí, retornando um pouco, quer dizer, de como é sensível a questão da utilização da terra e da água como arma política, na negociação das diretrizes voluntárias para o direito à alimentação de 2004, e o Brasil foi uma das delegações mais engajadas, né? Eu tive a honra de integrar. O tema mais difícil, o tema que mais demorou para ser fechado, o último tema a ser fechado foi esse. Porque Cuba tinha uma posição, porque sofre o bloqueio norte-americano, ilegal, injusto, ilegítimo, etc., né? Desde os anos 60, né? E vimos de novo, né, uma resolução da Assembleia Geral em que a totalidade dos países, com exceção dos Estados Unidos e de Israel, condenam
o bloqueio a Cuba, ilegal, ilegítimo, né? E a Ucrânia se absteve, né? E os dois países não tinham relações diplomáticas. Então, a dificuldade era imensa, né? Eu fiquei fazendo a mediação, fui encarregado de fazer, né? Me solicitaram para fazer essa mediação, e junto com o delegado da Suíça, que na verdade foi quem resolveu, que tinha ideias melhores do que as minhas e foi quem de fato conseguiu, e então finalizamos as diretrizes voluntárias. Com esse tema. Esse tema foi o que nos amarrou, o que mais dificultou toda a negociação. Foi o último a ser fechado. E aí, foi interessante também, porque nós inauguramos naquele processo a participação, uma participação mais ampla, né? Na negociação houve a divisão em 2 grupos, e o grupo que ficou com a substância era chefiado presidido por um embaixador belga, e eram amigos do presidente, né? Que são sempre os truques que se usam em organismos internacionais, né? Para ir fechando, né? Os espaços decisórios. Muito bem. E aí eu disse, não, mas nós vamos ter observadores. Ele disse, não, não, não. E aí eu disse, não, tem de ter, não faz sentido. Enfim, conseguimos colocar, inclusive, o representante do relator especial para o direito à alimentação, que era o Christophe Gollet, representando o Jean Ziegler, que era o relator na época, para dentro da sala. E aí o presidente disse, mas eles não podem falar. Eu disse, tá bem. Aí ele me fazia um sinal, quando era alguma coisa espinhosa, nós saímos, íamos para o corredor e ele me explicava o que estava acontecendo, quais eram, né? E, conclusão, o melhor da negociação passou para o corredor, passou para os corredores. E, no final, eu fui agradecer a esse embaixador, disse, olha, embaixador, muito obrigado, né? O senhor teve muita sensibilidade para a participação da sociedade civil, e ele disse, não, aí ele agradeceu públicamente, disse, olha, na verdade foi a sua sugestão de a gente abrir para a sociedade civil que tornou o documento melhor. Né? O que era óbvio, mas, enfim, o óbvio nem sempre é muito claro para os diplomatas. Mas, enfim. E aí, isso para dizer que, na verdade, um pouco na linha do que o Michael dizia, quer dizer, e também a Molly, você tem ali uma situação estrutural, né? Que rompeu da forma que rompeu, mas que, na verdade, quer dizer, trata-se de um processo colonial. Né? O que você tem ali é um processo colonial. E no processo colonial, você tem a capacidade de limitar ao que você pretende colonizar, inclusive a água e a terra. Né? Os conflitos, se a gente está falando, a Molly, não, foi a Sandra, perdão, que elencou os conflitos no mundo, quase todos, se não todos, são por terra. São por terra. Você pega o caso da Palestina, você pega o caso da Ucrânia, é terra. Né? Então, a importância desse fato e a importância da gente descolonizar o nosso olhar, né? E descolonizar a cena internacional. Né? Se a gente for pegar o caso, um vizinho ali de Israel e da Palestina, o Líbano, né? Que Israel frequentemente ataca. Além dos outros vizinhos. Hoje, no Líbano, de cada 4 libaneses, um é um refugiado. De parte sírio, mas também de outros países da região, né, que são vítimas de ataques coloniais que são sustentados pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental. Isso é muito claro. Né? Israel é uma ponta de lança ali do imperialismo. Isso é muito evidente. Né? Se você for pegar a população, de novo, do Líbano, 80% da população do Líbano também está em risco de segurança alimentar e hídrica. 80%! Entende? Então, enfim, a gente tem uma situação em que o nosso olhar precisa ser amplo. E aí, eu diria que ele precisa ser amplo e, ao mesmo tempo, ele precisa ser local. Né? A gente precisa, volto para, e aí eu vou me encaminhando para a minha conclusão, quer dizer, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, porque daí nós vamos ter muito mais força para termos uma política externa, desde que ela seja participativa, o que não é hoje, enfim, nem sei se hoje a gente pode chamar de política externa. Política é poli, né?
múltiplo, né? A gente hoje tem uma voz, enfim, infelizmente, embora seja... Eu sempre digo para as pessoas, olha, nós saímos do inferno, nós não chegamos ao céu, não confundam as coisas, né? Saímos do inferno, graças a Deus, mas estamos longe de chegar no céu. E digo isso porque acho escandaloso, entre aspas, que a gente não tenha um conselho de política externa, né? Mas, enfim. Mas na minha, que eu sempre, o molde que eu sempre defendi, aliás, foi o do Conselho, do Ministério da Sociedade Civil. Mas, enfim. Mas aí vou chegando para o fim para dizer que a gente é o país do Paulo Freire, né? O país do Paulo Freire, quer dizer, o homem que dizia ninguém só ensina, né? Ninguém só aprende. Nós trocamos, nós dialogamos, né? Nós ensinamos e aprendemos, né? Isso deveria ser a nossa política externa, né? Isso deveria ser a forma como nós nos relacionamos internacionalmente, né? Quando eu falo que eu vou levar formação para a África, e como eu vou receber a formação da África? Nós estamos falando de países antiquíssimos, uma cultura altíssima. Etiópia, Egito, África do Sul, África do Oeste, enfim, né? E aí a gente acho que a gente tem que pensar, quer dizer, no modelo do que foi o Conselho, quer dizer, aprendendo das diretrizes voluntárias para o direito à alimentação, que o direito à alimentação é um direito fundamental e, portanto, ele é universal e, portanto, ele tem de ser protegido, promovido e provido em qualquer parte do mundo. Se alguém passa fome ou sede em Gaza, isso diz respeito ao povo brasileiro, ao governo brasileiro e ao povo brasileiro, que tem de prover esse direito. Eles têm de proteger, nós temos de proteger, promover e prover esse direito. Isso tem que ficar muito claro, né? No direito humano, ele sendo fundamental, ele não tem nacionalidade, né? Ele não está limitado por nacionalidade, né? E aí eu termino mesmo dizendo que como foi bonito esse modelo, né? Da gente trazer isso para dentro da nossa Constituição, e foi o Conselho que fez isso, com essa base ampla, né? Dentro do Congresso, que traz isso para dentro da Constituição, e aí eu vou me penitenciar, porque eu acho que eu disse para você, e devo ter dito para a Beta também, que eu não achava isso tão importante, né? Eu dizia, não, o garantismo, na minha ilusão de garantismo, né? Isso é um direito humano, é fundamental, não há necessidade de ser positivado. Eu estava enganado, é muito importante positivar. Como é muito importante a gente positivar o direito humano à terra e à água na nossa Constituição, para que a gente tenha essa responsabilidade em qualquer parte do mundo, que a gente se preocupe em proteger, promover e prover terra e água para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, que seja um ser humano, né? E, portanto, temos uma PEC aí. Eu gostaria muito que o Conselho se empenhasse na aprovação dessa PEC, ela está lá desde 2016, para a gente inserir no artigo 6º da Constituição o direito humano à terra e à água, e eu acho que a gente vai ter muito mais legitimidade ainda para dialogar internacionalmente nesse tema. Muito obrigado, aprendi muito com vocês aqui hoje, foi um enorme prazer poder voltar a esses temas, já eu, velhinho aposentado. Muito obrigado. Muito obrigada, Milton. Bom, nós temos que agradecer a todos os palestrantes, né? Ao Michael, a Molly, a Milton, pela densidade das falas, né? Desse tempo, que atenderam muito bem ao tempo proposto, né? Mas conseguiram destacar aspectos centrais desse momento que a gente está vivendo, da emoção, da indignação, da não aceitação, das imensas provocações para todos nós que nos preocupamos da questão do direito humano à alimentação, da questão humanitária, né, do respeito aos povos. Eu estava aqui refletindo, eu quero avisar a todos que estão participando que podem colocar perguntas no chat e podemos abrir até aqui o som, né, não, Ana? Para que alguém possa fazer pergunta oral, caso deseje, que nós temos um número pequeno de participantes, caso seja mais fácil, e também o pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. Eu vou fazer uma reflexão, porque nós estamos falando de guerras, essas muito importantes, grandes aí no mundo. Eu estava lendo a definição, né, aqui daquele programa sueco sobre o que são guerras, o que são conflitos, né? E fiquei pensando quanto nós aqui no Brasil vivemos guerras e conflitos também
todo dia em que a questão da insegurança alimentar, da fome, está presente, porque, segundo aqui o CDP, né, conflitos armados são disputas por território ou governos que resultam em pelo menos 25 mortes em batalhas por ano. Às vezes, nós temos isso no final de semana, em algumas capitais do Brasil. Né? Assim, muito sério isso que a gente está pensando. Enquanto guerra implica em pelo menos 1.000 mortes em batalha em um ano. De certo, temos muito mais guerras do que essas que estão registradas no plano internacional. E eu aqui desse lugar, agora eu estava refletindo com a fala de vocês, me lembrando de quando eu era adolescente e comecei a estudar e acompanhar os fatos da Segunda Guerra Mundial, eu me perguntava onde estava o mundo, onde estavam todos esses agentes no mundo, os outros estados, né, a sociedade civil, para que tudo aquilo acontecesse. Hoje nós temos, de certo, uma complexificação muito maior da sociedade e de organismos internacionais, de agências multilaterais, várias. E o que está acontecendo? Quais são as chances que toda essa organização que cresceu, que se aprofundou do século XX para o século XXI, qual a chance que temos de exercer algum tipo de poder, controle ou sensibilização para isso que está acontecendo? Porque é chocante que nós estejamos agora presenciando esse tipo de como a Molly colocou, né, dessa arma, da fome como arma de poder, né, de dominação, porque é disso que a gente está falando, né? E, de novo, fome e a sede como armas de dominação. Né? E nós estamos vendo tantas batalhas que vivemos com esses direitos, né, hoje, mas, assim, a sociedade cresceu tanto, aprendeu tanto, sofreu tanto nesses anos. O que foi que nós aprendemos? Que lições podemos tirar para essa observação e para a luta de todos nós, na academia, né, que nós somos aqui da academia, pesquisadores, e na sociedade civil, para que possamos colaborar de alguma forma com esse processo? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sandra, eu queria dizer alguma coisinha que eu esqueci de dizer. Pois não. Eu acho que um aspecto que vale a pena ressaltar é que Israel também domina o mar de Gaza, né? E ele vai restringindo o mar territorial de acordo com as suas vontades. E um pouco eu posso dizer da minha experiência com eles, porque nós tivemos projetos agrícolas na Cisjordânia e, de repente, chegava uma correspondência e dizia, não, vocês estão na área C. Não estava, o projeto não estava, entendeu? E aí a gente tinha que rebater, não estamos, e olha aqui, não estávamos e não estamos. Eles vão mexendo nos limites todo o tempo. E no caso da pesca, é bom lembrar, quer dizer, embora aqui no Brasil se faça tanta propaganda de que o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, na verdade, sim, quase 50% da proteína animal que nós consumimos no mundo vem da pesca. Então, diariamente, pescadores palestinos eram alvejados pela Marinha israelense, porque você não consegue traçar o risco de giz no mar, né? Principalmente se você está mexendo nesse risco de giz de um dia para outro, a seu bel prazer, né? Então, diariamente você tinha pescadores palestinos sendo alvejados, sendo feridos e sendo mortos no seu próprio mar territorial, né? Sem poder exercer o seu direito à pesca, né? E nós tivemos uma experiência em que Israel destruiu uma ponte que nós construímos na Cisjordânia, e depois, dizendo que era um objetivo militar, não era um objetivo militar coisa nenhuma, era para que as crianças tivessem acesso à escola. Depois nós cobramos de Israel, eles nunca pagaram, evidentemente, né? E por último, só uma coisa, a questão da definição de conflitos, você está certíssima com relação à definição de quem impede que se veja conflito de uma forma mais ampla é o nosso Itamaraty. O Itamaraty, que em Genebra não permite que esse tipo de dado seja levado em conta, né? Para a gente, então, ficar fora da situação de conflito, da situação formal de conflito, quando não estamos, quando de fato estamos e sabemos quem é o povo que é atingido nos nossos conflitos. São os negros, são as mulheres, são os empobrecidos, né?
Então, de novo, temos um apartheid dentro do nosso próprio Estado. Uhum. Obrigada, Milton. Renato? Enquanto os colegas vão decidindo se vão entrar ou não, eu vou também aqui reagir, né? Tem 3 observações. A primeira, uma constatação muito importante. Nosso debate está afirmando que estamos frente a um genocídio. O Michael insistiu nisso, né? Molly também. Isso é muito importante de dizer, porque o Michael também falou muito do uso da linguagem, né? Há inúmeras tentativas, sobretudo por parte de Israel e seus aliados, também por parte da grande imprensa, de evitar o uso dessa palavra, né? Desse qualificativo que é muito forte. Mas acho importante que aqui, pelo menos entre nós e no amplo campo, não há dúvida. Se trata de um genocídio e assim tem que ser qualificado. Qualificar corretamente é um passo essencial, né, para enfrentar. Minha segunda observação, um pouco na direção de o que fazer, né, tem, tem um campo de atuação que eu acho que o Michael ele explorou bem, que o nosso acesso a esses mecanismos ele é um pouco mais distante, mas existe e existirá sempre quando a gente for capaz de se manifestar publicamente, que é esses mecanismos dos conselhos, dos tribunais, da denúncia, da busca de soluções, né, de posicionamentos, melhor dizendo. Agora, é um sentimento muito ruim de uma expectativa de que você parece fica meio imobilizado, né, frente a uma questão com essa natureza. Então, essa minha segunda observação é no sentido de provocar, de estimular, que a gente fale um pouco mais sobre o que fazer para além desses mecanismos aos quais a gente não tem acesso direto. Né? Mas há outros, né, procedimentos que podem ter também eficácia. A minha terceira observação, eu não quero fugir do tema principal, que é o uso dos alimentos como arma, principalmente nas circunstâncias de Gaza, mas ficou também claro da fala de todas, e Sandra reafirmou isso agora há pouco, não é só Gaza que está em discussão. De fato, Gaza é o caso imediato e mais evidente e é amplo, né? Mas o mundo, já foi dito aqui várias vezes, está repleto de conflitos, né? Ou conflitos ou guerras, né? Uma precisão que foi importante ser trazida também, né? Eu não, é difícil, e Molly lida muito com esse tema dos sistemas, né? Eu também lido muito com isso. É muito difícil imaginar que esse mundo conflitivo, esse mundo com várias circunstâncias de conflito, ele não tenha, de algum modo, o envolvimento daqueles que controlam a produção, transformação e circulação de alimentos. Então, eu fico aqui me perguntando que conexões se pode fazer entre esse contexto conflitivo e as dinâmicas que organizam o sistema alimentar mundial, né? E particularmente nessas regiões. A Mori, na apresentação dela, fez referência a uma conexão entre tensões geopolíticas e o uso dos alimentos, né? Eu fico aqui me perguntando, há algum grau de responsabilização que se possa fazer em relação a esses que organizam a produção e o consumo de alimentos no mundo? São questões que me ocorreram um pouco ouvindo vocês, né? Obrigado.
o Michael está com a mão erguida. Sim, Michael. As we wait for colleagues, and I apologize, I wouldn't be Eu able to peço read any desculpas, questions eu in não the consegui chat, ler so as as we perguntas no wait for chat, colleagues to aguardando os jump in, colegas para I just comentarem want to e encourage perguntarem. everyone Quero here to incentivar really, todos a to say realmente this, that your dizer isso, research que as sua researchers in pesquisa, Brazil enquanto pesquisadores puts you in a brasileiros, very coloca vocês unique and numa important posição position for única e several reasons. importante por First of vários all, I motivos. mean, Em I'm primeiro already lugar, learning today, já aprendo just hoje, focusing on simplesmente Brazil in and focando o of itself, Brasil por just si só, within your own dentro country, do seu próprio would be país, incredibly important será because incrivelmente of the importante unique por history causa da of história única Black people's struggle, of da indigenous people's luta struggle. negra And I dos think if you, indígenas. Eu as acho que you've se all described você today, by escreveram helping ao all of us ajudar a todos understand nós compreendermos how violence como a is violência connected, é ligada, how is como violence a against violência Black people contra connected negros to é violence ligada against à indigenous violência people, contra os connected indígenas, é to ligada à gender-based violência violence, is com very base em difficult, and gênero. É muito not a difícil lot of e us poucos de nós understand the compreendemos connections, as and ligações. that will allow us Isso to nos understand the permitirá structural compreender problems. o problema And even if you just estrutural. focus on Mesmo Brazil, apenas all focando of o us can Brasil, learn todos from your nós podemos methodology, aprender com sua and metodologia all of us can e learn todos nós podemos from aprender Brazilian context and do history. contexto e história So that's sort of in brasileiros. the Então, national isso no context. contexto nacional brasileiro. Second, there's a Segundo, position há uma internationally because posição Brazil internacional, porque has a strong Brasil right to tem food o culture, direito, uma regardless of cultura forte de who's in the direito à government or out of alimentação. government. I think it's just present Independentemente in de quem está social, no governo, intellectual, está cultural life presente na vida in cultural, Brazil. intelectual, social no The Brasil. research and A knowledge pesquisa e that you conhecimento que produce vocês produzem already has a global já audience. tem um público It's there internacional, waiting, já existe, right? aguardando And so os not resultados only de can you vocês. Não share apenas vocês your conseguem national compartilhar a experiences, experiência but I think nacional. now, Eu acho que especially hoje now, também, principalmente agora, quando when you vocês describe the descrevem international situation, a situação people also internacional, as listen pessoas também because they ouvem, porque understand when compreendem, you're speaking from the quando você Brazilian fala do context, ponto de vista that unique brasileiro, context que gives esse you a contexto position único people dá want to uma hear and they posição, as want to pessoas learn, querem ouvir e and querem they would aprender, sort of e really, podem, there's certamente, very few, há poucas I mean, as vozes, ou researchers, seja, not enquanto to shift as a pesquisadores, researcher now, apenas not a como special pesquisador, rapporteur, não relator especial. researchers, we have a Pesquisadores, position nós temos uma of posição autonomy de that's so autonomia powerful, que é tão and researchers can poderosa say e things that pesquisadores diplomats and podem dizer coisas politicians que and even diplomatas an e independent políticos e expert like me mesmo may not be able to nós articulate não or even podemos see. articular, ou mesmo And I ver. think this E is eu a acho que really isso important time é where momento just to tell importante everyone para your contar a work todo now mundo. O has seu a trabalho global agora audience tem waiting público global, uma more than audiência ever global, to learn aguardando, with you. esperando aprender And com I'll vocês. stop there. Eu vou parar por aí. Temos duas perguntas aqui dos participantes. Então, eu vou primeiro ler as perguntas, ok, Molly? Depois eu passo. Então, a professora Vanessa diz: gostaria muito de agradecer pela tão preciosa oportunidade de ouvir reflexões tão importantes. Gostaria de saber mais sobre essa linguagem a que o Michael se refere, que Israel utiliza contra a Palestina. Gostaria de saber também, se possível, um pouco mais sobre o funcionamento do abastecimento de alimentos em Gaza. E eu tenho um outro aqui, da Cléria Lira, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que ela faz um comentário. Boa tarde, excelente seminário, grata pela oportunidade. É mais um comentário do que uma pergunta. Nosso Brasil também trava uma guerra em relação ao acesso à terra, aos alimentos e à água, principalmente quando se trata do Nordeste brasileiro. Em algumas localidades, o acesso à terra e à água se dá em troca de votos em períodos de eleição, manipulada devido ainda à baixa escolaridade. Concordo com o senhor Milton quando precisamos olhar também para nós mesmos. Obrigada. Ok, então. Michael, gostaria de reagir à pergunta? Yes, thank you. Sim, muito obrigado. Primeiro, sobre a questão da linguagem. A linguagem que Israel usa, eu tentei ter algumas citações, as falas. Israel, isso é muito recente, descreve, são líderes políticos, deixando de fora a sociedade civil israelense. Os líderes políticos chamaram palestinos animais humanos, chamaram os palestinos e pediram. O presidente, eu estava procurando onde basicamente o presidente de Israel, não o primeiro-ministro
Netanyahu, mas o presidente disse uma nação inteira que é responsável. Então, Israel responde aos ataques do Hamas, e a resposta do presidente israelense é uma nação inteira é responsável quando ele descreve o povo palestino em Gaza. Há um tweet de um oficial israelense: crianças palestinas são crianças da noite, ou seja, insinuando que são ruins. O pedido da eliminação de Hamas, que é a linguagem, o objetivo militar de Israel, e para eles, todos os palestinos são ou terroristas ou escudos humanos, tornando todos os palestinos tornam-se um alvo. Então, é o que quis dizer com a linguagem utilizada por Israel. Depois, sobre um pouco mais sobre o sistema em Gaza, então, o sistema alimentar. Então, Gaza tem estado sob sítio há 75 anos. Essa faixa estreita é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. E, como disse Milton, então, o sul é a fronteira com o Egito, depois o mar Mediterrâneo, em volta Israel, e bloquearam. Então, Israel controla todo o alimento e produtos que entram e saem. Israel tem sufocado, é como uma torneira, às vezes deixa fluir um pouco, às vezes fecha a torneira. O mesmo com a fronteira com o Egito, fecham às vezes. Então, isso tem sido uma maneira de controlar a população palestina. É por isso, um dos motivos pelos quais que os túneis foram cavados, ouvimos esses túneis são de permitir que os produtos, o movimento de produtos, permitir a entrada de produtos. Então, fechando isso tudo, você bloqueia o mar, você bloqueia a capacidade de pescar, você bloqueia e dificulta que cultivem as terras aráveis nos arredores das cidades. Então, sempre conseguiram administrar com o controle da entrada de alimentos. Então, quando a guerra começou no dia 7, esse sítio, fecharam a torneira. É o que aconteceu. Fecharam a torneira. Então, Israel sempre manteve esse controle. Agora, simplesmente fecharam, apertaram e fecharam a torneira totalmente. Molly? Molly? Eu quis to acrescentar that comment about ao language. comentário sobre There's a very linguagem. good book by Existe Richard livro de Rubenstein Richard called The Rubenstein Cunning que of chama-se History O Mal da about História, how, a in esperteza da order to história. exterminate Para another exterminar population, outro it's povo, necessary é to necessário dehumanize them. And that's desumanizá-lo. E é exactly what exatamente o Israel que has Israel done tem feito with the com Palestinians os by calling them palestinos ao animals. chamá-los animais. You can't Você não consegue you can't Você não exterminate a consegue whole exterminar people um if povo you're looking inteiro at se them você as olha people enquanto with the pessoas same ou seres kinds humanos com os mesmos of tipos awareness and de rights that consciência e you and your direitos own que family você have. e sua família dispõem. So we're seeing that Então, happen estamos again. vendo isso And acontecer I novamente. Eu am mulling over as we're estou talking. pensando I'm mulling comigo over what mesma, are the estou pensando quais alternatives são as here. alternativas Um, lá. We have the United Temos States a ONU, backing Estados Israel Unidos, and perdão, our Estados Unidos president, apoiando even Israel, o though the presidente americano, majority of a people in the maioria das United pessoas, States dos americanos, support Palestine apoiam a and support Palestina a e apoiam ceasefire, we o have a president cessar-fogo. Temos um saying presidente that he americano wants to dizendo que give ele quer dar $14 billion more 14 bilhões de to dólares a Israel, mais and para we Israel, isso nos already Estados give Unidos, e já damos money to Israel. muito It's dinheiro a very Israel. well É muito bem financed in municiado e the kinds financiado of activities nos that tipos it's de taking atividades and que that's been estão taking for fazendo, some que time. tem feito há muito So tempo. Então, what are the quais são as alternatives alternativas when a quando government o is governo not americano paying não attention to presta its own atenção people, a ao seu supposedly próprio povo? democratic government Um governo is supostamente not democrático não está meeting its own people's atendendo needs? às próprias necessidades do seu What próprio can the povo. O international que a community do? comunidade global In pode World War fazer? II, we Na Segunda saw Guerra, war. constatamos uma We saw guerra. other countries Outros coming in países entraram and e attacking Germany. atacaram a Alemanha We e don't want não war. queremos We don't guerra, want a não wider queremos war
uma guerra mais ampla no Oriente Médio, mas o que podemos fazer para impedir isso, como também resolver a situação com Gaza? E não sei se algum de vocês tem respostas. É uma questão muito grande, mas é isso que estou pensando aqui. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? Sem resposta, né? Porque como é que nós vamos articular todas essas organizações, movimentos, indignidades na direção de um outro destino para esses povos, né? Porque, como Clélia nos provocou aqui, a professora, chamando que aqui também temos nossas mazelas, e essa análise do discurso, da narrativa que vocês trouxeram é extremamente importante, porque realmente essa desumanização faz parte dessa estratégia de não atribuir direitos a essas pessoas. Eu não estou falando de seres humanos, né? Eu estou falando de outra coisa. Infelizmente, aqui nas nossas narrativas também locais, os jovens pobres e pretos, eles desumanizam, né? Eles são marginais, assaltantes, violentos, né? Então, a eles não cabem direitos, né? Como acontece com a população de Gaza e de outros territórios. E não é à toa, quando a gente pensa na questão da decolonização, que foi chamada aqui, né? O Milton falou dessa colonização e tal, porque quando a gente centenas de conflitos estão historicamente e ainda hoje, no século XXI, no território africano, né? Quer dizer, é uma marca, né, de uma ruptura, de um racismo estrutural nessa orquestração das nações que compromete toda a questão dos direitos humanos, do direito à vida, né, dessas pessoas desde sempre. E onde estamos nós, né, no conjunto das nações, para modificar essa situação? E eu queria, assim, é uma curiosidade agora minha, vocês que estão no nível internacional, nesse plano de análise maior, não é bem o tema nosso, mas tem a ver com isso, que essa saída, essa possível saída, que eu não sei se nunca será feita, de 2 estados, seria uma possibilidade, seria uma alternativa, ainda que pareça até muito difícil, quando um único país tem capacidade de vetar tudo que pode ser avanço em alguma discussão, mas, enfim, está na mesa de negociações, está na mesa de debate, negociação ainda não, de debate, né? Quem gostaria de comentar? Sandra, eu queria retomar um pouquinho que o Michael e a Molly trataram, e eu acho que a gente, na verdade, tem muito a fazer da gente pensar de um ponto de vista hegemônico com relação a essa questão da linguagem, né? Porque é aí que se disputa, né? A guerra é um outro estágio, né, da política, né? Mas a gente tem que disputar antes para a gente não ir para a guerra. A gente tem que disputar. Você vê que a direita lê o Gramsci, a gente malemar, né? Você veja como eles disputam justamente a questão ideológica, a questão da hegemonia, né? A Molly, acho que tocou mais nesse assunto, quer dizer, mas também o Michael, se a gente for lembrar, você tem que desumanizar as pessoas, né? Os nazistas comparavam os judeus aos ratos, né? Por exemplo, né? Se a gente for ver o processo de Israel de desumanização do próprio Hamas, ele vem de lá de trás. Deputados, eu estive com deputados do Hamas eleitos dentro da Cruz Vermelha em Jerusalém, eles não podiam sair dali de dentro. Israel não permitia que eles... E eles ficavam ali sem saber, porque a Cruz Vermelha não tem status diplomático. Então, eles passavam o dia ali, à noite a família vinha e os visitava. Vejo deputados eleitos democraticamente, né? Então, Israel, que se diz democracia, etc., né? Olha como agia, né? E aí, só para terminar com um toque positivo, quer dizer, a PEC que eu mencionei, a PEC 258/2016, que propõe a inserção do direito à terra e à água como direito humano, né, no artigo 6 da Constituição,
toda a justificativa dela é baseada em documentos internacionais, inclusive as diretrizes voluntárias para o direito à alimentação, que menciona a importância do acesso à terra, mas também as diretrizes para o acesso à terra de 2010, também no âmbito da FAO, e outros documentos internacionais. Então, a gente tem uma produção importante internacionalmente, né, de pensamento, de documentos aos quais os nossos documentos, os nossos governos aderiram, e nós ainda temos muita dificuldade nos âmbitos nacionais, e aí retomo o que colocou a professora do Rio Grande do Norte, nós temos muita dificuldade nos âmbitos nacionais de fazer o dever de casa, de exigir o cumprimento desses documentos. Termino com um exemplo que para nós brasileiros é muito significativo. Na Conferência Mundial de Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, de 1979, portanto, no Brasil, ainda sob a ditadura militar, o chefe da nossa delegação era Delfim Neto, ou seja, insuspeito de ser comunista, né? Muito bem, naquela ocasião, naquela conferência, todos os países membros da FAO, que é praticamente a totalidade dos países das Nações Unidas, 180 na época, eu acho, aprovamos que as propriedades têm de ter um limite, o que é óbvio, né? No Brasil você tem propriedades que são maiores do que a Bélgica, maiores do que vários países do mundo, né? E aí depois você tem gente despossuída, né? Até hoje nós não implementamos isso, né? Até hoje, então, aí as pessoas começam a ter desconfiança também com as Nações Unidas, porque o que adianta aprovar coisas e depois, tira a fotinho e joga o documento na gaveta, né? Então, eu acho que aí tem que ter um chamamento importante também para a sociedade civil com relação à atuação internacional dos países, né? Porque a gente mesmo não legitima na medida em que a gente não reivindica esses documentos. E aí termino com o exemplo que eu dei antes, quer dizer, né? Nós aprovamos as diretrizes voluntárias no âmbito da FAO em 2004, né? E depois internacionalizamos isso, né? No nosso documento principal, na nossa Constituição, no artigo 6º, onde estão elencados todos os direitos humanos. Inserimos lá o direito humano à alimentação, né? Então, aí sim um processo paulo-freireano interessante, né? Obrigado. Michael, Molly, please. That's the hardest question. A pergunta Let me dificílima. put it this way. I don't Eu vou know. dizer assim, I don't eu know não what the sei political qual é form a will forma be, política, but I qual know seria, what mas eu everyone sei o que todo is mundo entitled to. tem All direito people a. Todas as living pessoas between the vivas Jordan River entre and the o Rio Mediterranean Jordão Sea e o Mar should live Mediterrâneo devem viver with equality, com dignity, igualdade, and freedom. dignidade e liberdade. Apparently, Pronto. that's very difficult to even Aparentemente é say, muito difícil dizer much isso, less imagine muito menos the imaginar political structure a that estrutura enables política that. que permita isso. So people Então, demanding for as pessoas equality and exigindo freedom igualdade e are called liberdade são racist and chamadas racistas, anti-Semitic and etc. antissemitas, So etc. just demanding Então, apenas equality and exigir freedom is a igualdade e first liberdade step. como primeiro So we can passo, então, have para que the possamos debate. ter o debate, There's so many different ways one há can tantas maneiras imagine que possamos for people to imaginar politically organize themselves politicamente se that is both organizarmos, que internal tanto to interno, this nessa geographic space, but espaço it's geográfico regional. também regional, e And then, of também, course, the international claro, community a has to create comunidade that space internacional to tem have que that criar o debate and espaço that para ter esse negotiation. debate e essa And where negociação. there's so little political Há space to pouco even espaço have político that. So apenas that's para another ter thing isso. Então, researchers can outra do questão is que os open up that pesquisadores space querem é abrir to esse espaço imagine para multiple ways that imaginar people can múltiplas live maneiras que with as pessoas equality and freedom. podem viver com igualdade e liberdade. Então, temos Renato escrito. Não sei se Molly gostaria de fazer algum comentário antes ou ouve Renato primeiro. Não? Então, pode ir, Renato. Go ahead, Molly. Something to say about the two states question? Tem algo a dizer? I'm really Sobre os wondering if dois the estados. two-state Eu pergunto solution se a is still solução de viable. dois estados And I'm ainda é wondering viável. Eu me if pergunto it's possible se to é have a possível ter one-state um estado solution único, and just to uma solução say de estado you único. all have equal Todos têm rights direitos here. iguais aqui. You've got to live Tem que together viver in the juntos same country. no mesmo país. Because we've been Porque trying that two-state solution for temos 75 essa years. solução de dois países há 75 anos Blasting apart. e sempre se explode, as People are pessoas not willing to abide não by that. conseguem aderir e respeitar isso. Eu não tenho
Renato? Eu não tenho tenho uma opinião assim muito forte sobre a solução de dois estados ou um estado. O que me parece claro é que ao atual governo de Israel a guerra interessa. E ela interessará, enquanto ela for garantia da continuidade desse grupo no poder, que vem sendo questionado internamente a Israel, né? Esse governo de extrema-direita. E pelo lado palestino, há sem dúvida uma disputa de controle político ali. E a guerra tem contribuído em alguma direção. Agora, a minha observação vai numa direção um pouco de pensar, trazer um pouco para o nosso âmbito essa discussão também, né? Porque achei interessante que várias colegas mencionaram que analogia se pode estabelecer entre o uso dos alimentos como arma num contexto de guerra e o que se passa com o uso dos alimentos em sociedades conflitivas, como é a brasileira. A sociedade brasileira ela é e é cada vez mais muito conflitiva. Os conflitos são evidentes. Há uma disputa, inclusive, pelo poder de Estado, que não é uma disputa na forma de guerra, mas é uma disputa, por exemplo, na forma de grupos privados, que a gente chama de milícias, que controlam áreas das grandes cidades, que controlam a distribuição de gás de cozinha, que controlam o comércio. Então, eu fiquei me perguntando se não estaríamos com este seminário nosso estimulando a abertura de uma linha de investigação nesse sentido, de trazer essa discussão do uso dos alimentos e da água para a análise das nossas circunstâncias de conflitos sociais agudos e permanentes. A Sandra deu vários números desse conflito, né? A gente vive com eles. E a última observação, recentemente, em diálogo com colegas da África do Sul, numa iniciativa vinculada ao Centro de Equidade Alimentar da Universidade de Sussex, nós discutimos a ideia de normalização da fome. Como é que as sociedades normalizam a fome, não é? E eu me lembro que, pensando no caso do Brasil, o ano passado, a nossa rede realizou uma enquete que mostrou que nós temos 33 milhões de pessoas que convivem com a fome. Pode não ser uma fome aguda do tamanho dos palestinos. Eu jamais cometeria a ousadia de comparar situações. Não estou comparando as situações, porque os nossos famintos aqui podem andar na rua e buscar contribuições, esmolas, que não é o caso, né, dos palestinos. Mas a sociedade brasileira convive com 33 milhões de famintos. E parece que isso a incomoda pouco, né? E em janeiro deste ano, nós fomos informados pela imprensa, que até então não dava destaque ao caso, que havia um genocídio em curso explícito da população Yanomami, de uma população de 30 mil indígenas numa região do país. Então, para concluir, eu acho que nós teríamos talvez abrindo um campo de investigação que pode ser muito profícuo e socialmente relevante, que é de pensar como que, numa sociedade com elevado conflito social, como é o Brasil, como participam os alimentos desses conflitos. Muito
Obrigada, professor Michael. Observe aí no chat, tem um link para um relatório muito importante que o professor assina, né, que está publicado lá na página da organização. Viu? Muito importante. Muito obrigada, professor. Molly, levantou a mão aí. I just wanted to say that one Só of the queria dizer things que uma das that coisas makes que Brazil torna o really Brasil, stand out is that destaca o Brasil, when é que quando you were implementing the right estavam, to quando food, when you estavam were doing implementando your o best to direito realize à the right to alimentação, food, quando estavam you garantindo had o direito à success. alimentação, tiveram So you sucesso. Então, have vocês têm some, alguma. and I'm always Eu interested as sempre a estou researcher interessada, in, enquanto well, where pesquisadora, are people onde as actually pessoas making de a fato difference? estão fazendo uma Where diferença, are things onde going as right? coisas estão And for a long acertando. time, E they durante were muito going tempo right in estavam Brazil. sendo I'm sure there acertados are no Brasil. tensions, Tenho certeza que that it havia wasn't tensões, perfect, que não era but perfeito, tenho certeza disso, with the mas change in com a government, mudança de Bolsonaro, governo, Bolsonaro, Brazil was back o on the hunger Brasil map. voltou ao mapa da And fome, now, with Lula regrediu. in Agora, com power Lula again, no you governo, have the vocês têm opportunity a to oportunidade de reduce food reduzir insecurity a one more insegurança time. alimentar. Mais uma You vez, know how to vocês do it. sabem como And I fazer think isso, in many vocês cases brasileiros. in Em the muitos world, casos do we mundo, do know how sabemos to como deal with hunger. lidar com fome. It's just a matter of É political apenas uma will questão de vontade and política being willing to e ter a extend that disponibilidade right to de food to estender esse everyone. direito a alimento a todos. Thanks. Muito obrigada. Isso, Molly, é muito interessante porque nós sempre costumamos discutir que, sim, nós sabemos tirar a população da extrema pobreza e da fome. Nós conseguimos fazê-lo num período de 10 anos com um impacto muito grande. Mas tudo isso se mostrou muito frágil, porque em 4 anos nós começamos um declínio profundo, não foi sustentável e chegamos a uma situação ainda pior do que aquela que enfrentamos no início do ciclo, lá em 2003. Né? Então, outros desafios se colocam hoje. Né? Não basta apenas reproduzir as políticas que já fizemos, que estamos fazendo, tentando reconstruir isso, mas precisa mais, que precisa uma coisa sustentável no tempo. Nós não temos garantia de que teremos governos progressistas pelos próximos 20 anos. Porque enquanto nós conseguimos o sucesso no combate à fome, as forças de direita se organizavam. Né? Conseguiram o impeachment da presidente Dilma, conseguiram, né, tudo que vocês acompanharam aí. Né? E o desmonte total de políticas públicas que, para nós, parecíamos tão orgânicas, tão já inseridas, como as cotas para acesso à universidade, como o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, e, de repente, tudo paralisa, tudo retrocede e tal. Então, o desafio para nós, até que temos essa experiência, parece ainda maior, porque é fazer e fazer de forma que possa perseverar. Né? E isso que o Milton colocou, que é uma coisa que nos desafia. Nós colocamos o direito humano à alimentação na Constituição em 2010, a partir de uma emenda popular, né, mobilizada pelo Conselho, a sociedade, teve milhões de assinaturas e conseguimos colocar. Mas esse direito nunca foi regulamentado, né, Milton? Não fizemos leis complementares que regulamentem isso. Porque eu sempre digo, ninguém foi para a arena pública dizer que era contra a inclusão do direito humano na Constituição. Nenhum parlamentar teve coragem de fazer isso. Mas também nenhum parlamentar teve coragem de ir para a tribuna defender a regulação desse direito. Né? E na conjuntura que estamos hoje, na conformação do parlamento, será muito difícil que essa agenda entre, que essa pauta seja colocada nesse Congresso Nacional, né? Dada a expressão das forças não progressistas, né, e de direita mesmo, que estão ali, que defendem outros interesses. Né? Então, no plano jurídico, vou dizer, dos marcos legais, temos essa dificuldade da regulamentação do direito humano, mesmo de fazer acontecer, e creio que, no caso da nossa sociedade, nós temos um déficit de aprendizagem sobre direitos no conjunto da população.
A nossa população passou muitos anos sendo capturada pelas políticas públicas como assistido e beneficiário, e não como sujeito de direitos. Então, ele está acostumado com uma outra forma de captura, né? Na hora que ele é chamado a parina pública para manter direito, conquistar direitos, é uma nova aprendizagem, porque aí isso não foi acumulado. Não sei se todos concordam comigo, mas eu acho que no Brasil nós temos esse déficit de formação mesmo, né? De formação mesmo, que é um desafio para todos nós. Vocês têm alguma pergunta nova? Sandra, thank you. I think that's very helpful. Isso é muito útil, Sandra. Muito obrigada. Acho que estamos na hora, não, Sandra? Estamos, sim. Eu vou passar, então, para todos fazer sua fala final, né, para podermos cumprir o horário. Agradecer muito, muito sempre por esse momento. Eu acho que ficamos... Não tem caminho certo, né, para fechar esse debate, mas eu acho que a nossa obrigação como rede de pesquisa, como acadêmicos, como sociedade civil, né, trazer esses elementos para o pensamento de todos, essas provocações, e a contribuição de todos foi muito importante para esse momento nosso. Em vez de que nós fomos de Gaza ao Rio de Janeiro, a Salvador, ao nosso Brasil, né, com nossas desigualdades, nossos conflitos. Por favor, Molly, primeiro as damas, para sua fala, seus comentários finais, depois Michael, depois Milton. Well, I want to Bem, commend eu you for quero parabenizar initiating this a webinar and iniciativa holding this do discussion. I think webinário, it's essa really discussão. Eu acho important que é muito just to importante talk about what's apenas going on conversar because sobre o que there's está so much acontecendo, porque há polarization, tanta so much polarização, disagreement tanta about discordância sobre who's right and quem who's tem wrong. razão But e quem laying the não. facts out of Mas who's expor os able to fatos de eat quem and who is consegue not comer able e to quem eat não consegue comer really helps. realmente That's where we ajuda, need to é onde begin precisamos começar, because there porque are há far too many people muito right mais now pessoas whose right hoje to food is being onde o violated. direito à So alimentação thank you está very sendo much for violado. inviting Muito me. obrigada pelo convite, então. Michael? Just to echo Molly, Apenas thank you. This was really wonderful. I repetindo, learned a foi lot. maravilhoso. And Aprendi for muito. me, we Para mim, discussed some very difficult discutimos and dark questões muito subjects today, difíceis e but muito escuras também, it's new relationships. mas That's how novas change relações. happens. And Assim que a today, I mudança feel like acontece. I've, Hoje me sinto made que fiz new colleagues, novos colegas, friends, and I think that's amigos. always a good Eu thing. acho que That's sempre é uma how the coisa world boa. changes. Assim que o mundo And a muda. reminder that E um lembrete também food que ultimately is how we o celebrate alimento é como life. It's how we celebramos a express our vida, é love como and joy for expressamos o each amor other, and e a alegria uns pelos outros. our A health, it's our nossa relationship with saúde, the nossa past, it's how relação we com o build a strong passado, é como future. construímos um futuro, And this futuro is, I forte. think, Eu not to acho forget the que pleasure não that esquecendo o comes prazer que along with vem food as well. junto com o Thank you. alimento também. Muito obrigado, então. Obrigada. Milton, por favor. Muito obrigado. Eu acho, Sandra, naquilo que você disse, quer dizer, a única forma de tornar político, você mesmo deu a chave de resposta, né? A única forma de que as pessoas, na hora em que o seu bem-estar, as suas políticas públicas são ameaçadas, que elas venham para a rua, que elas busquem defender, é se elas participaram desde o começo, né? Da formulação, da execução, do monitoramento, da avaliação. Senão elas não vão sentir isso como seu, né? Isso é Paulo Freire. Elas não vão incorporar isso como seu. Foi o que aconteceu em 2016. E eu não sei se nós aprendemos a lição. Pelo menos em política externa, não aprendemos. Porque antes, pelo menos, o PT colocava lá nos seus congressos, vamos ter um conselho, não fazia depois, quando chegou no governo, não fez o conselho de política externa, mas agora nem põe mais, já nem se fala mais, já na transição já não vai ter, esquece, acabou, bom. Então, eu acho que a gente, na verdade, não só a gente não criou resiliência para um futuro golpe, como ao contrário, a gente até diminuiu a mínima resiliência que nós tínhamos. Deixo isso como aviso, mas enfim. Mas o que eu quero dizer, quer dizer que veja como é importante a participação. O que é o Comitê de Segurança Alimentar? É uma cópia do CONSEA, é uma cópia internacional do CONSEA, que nós conseguimos impulsionar.
o formato de participação de sociedade civil foi dado por nós, entendeu? Aí sim, aí eu sempre brinco, a gente tem aquele complexo de que os nossos irmãos argentinos brigam com ele mais grande do mundo, né? Detesto isso, mas nesse caso é verdade, né? O CFS e eu fico muito feliz de ver o CFS hoje funcionando e com participação. E por que funciona? Porque tem participação, porque nós conseguimos colocar esse modelo forte de participação, né? E, por último, enfim, só uma nota daí menos otimista na questão dos 2 estados, quer dizer, não é possível mais. Não vamos ficar brincando com a vida das pessoas, não é possível mais. Na medida em que você tem 600 mil colonos na Cisjordânia, e como o Michael disse, e a Molly também, quer dizer, Gaza completamente é um campo de concentração a céu aberto, acho que até fui eu o primeiro a colocar isso, a Carta Capital acho que foi a primeira editora a colocar isso lá em 2010, e agora é um consenso praticamente internacional, é um campo de concentração a céu aberto, quer dizer, não podia ter dado em outra coisa, não tem condições. Como é que você vai fazer com esses 600 mil colonos armados que estão matando palestinos todos os dias na Cisjordânia? As pessoas falam de Gaza, mas deu certo a paz da Cisjordânia? Deu certo coisa nenhuma. Eles estão sendo, quase 300 pessoas já foram assassinadas no último mês. Então, enfim, eu acho que a gente tem que realmente como comunidade internacional, pensar um outro modelo que seja, de fato, viável, né? Porque não dá para ficar brincando com a vida das pessoas. E muito obrigado, aprendi muito, foi muito legal. Muito obrigado. Muito obrigada, Milton. Professor Renato, por favor. Então, o Norberto Bobbio, uma vez, se autodefiniu como um iluminista pessimista. Por que ele dizia isso? Porque ele dizia que os seres humanos são capazes de fazer coisas horrendas, mas ainda vale a pena insistir e investir neles. Acho que Gaza é um exemplo de aplicação prática disso, muito desafiador, porque estamos, sim, de fato, frente às crueldades, né, que às vezes nos fazem desistir das coisas. Estou muito satisfeito que a nossa rede tenha promovido esse debate. Ele vai ficar gravado no YouTube, é um registro onde questões muito duras, mas necessárias, foram ditas, assim como pistas e indicações também foram apresentadas. Teremos um subproduto desse seminário muito interessante, que é talvez um estímulo para que a gente passe a tratar mais sistematicamente da questão dos alimentos e da alimentação em sociedades de elevado conflito social como a nossa. Acho que isso pode ser uma grande e importante contribuição da nossa rede, né? E, bom, vamos à nossa conferência a partir deste domingo, viu? Muito obrigado, Michael, Milton, Molly. Vocês foram muito gentis em aceitarem esse convite. Como disse o Marco, estamos ganhando novos amigos. São pessoas que eu pessoalmente conhecia por outros caminhos, ou por publicação, ou por atuação, e agora tenho o prazer de ter tido uma relação, por enquanto remota, online, mas quem sabe, né? E, claro, desculpa, uma última coisa, estimular que a nossa rede tenha um papel protagonista ao longo deste ano que começa agora, na direção da celebração dos 20 anos das diretrizes voluntárias. Acho que a gente tem muito a contribuir no debate sobre as possibilidades, os limites dessas diretrizes. Obrigado. Bom, para encerrar, mais uma vez agradeço a Molly, a Michael, ao Milton, o professor Renato, que liderou toda essa articulação. Ele falou da gravação que estará no YouTube. Acho que minha mente, meu coração também está gravado com muitos elementos desse debate, e vejo aqui pela reação no chat que muitos colegas estão agradecendo pela oportunidade e tal, porque até, assim, talvez a timidez, a nossa turma é mais questionadora, mas é um tema muito complexo, né? Nós estamos nos aproximando desse tema, trazendo e assim, várias categorias que aí nós sabemos lidar, direito humano, narrativas, né? São coisas políticas públicas, são questões que fazem parte do nosso cenário. E, de certo, a partir desses momentos de debate é que nós geramos nossa pauta de pesquisa, né? Tornando ela mais política, mais comprometida com essa cidadania, com essa igualdade que nós procuramos. Agradecemos, então, a todos, desejamos uma
Boa tarde. Aqui na Bahia é feriado, mas eu não feriei, vou feriar agora. Bom final de semana para todos vocês. Tchau. Obrigada.